Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre um teórico político irlandês chamado Edmund Burke. Burke nasceu então em 1729 na Irlanda, até então considerado uma colônia inglesa. Ele é radicado na Inglaterra e considerado por muitos o pai do conservadorismo moderno. Esse autor foi ligado durante a sua vida a um partido liberal conservador chamado Whig. Burke, por muitos, é visto não como um intelectual ou um filósofo, por seu grande questão pragmática. Ele via nas ideias abstratas um caráter pejorativo. E isso fica evidente em vários trechos do seu trabalho. Eu queria salientar aqui, antes de a gente entrar na grande obra que marca o seu pensamento, que é Reflexões sobre a Revolução Francesa, traçar um pouco do perfil intelectual desse autor e mostrar o porquê ele é então colocado como um conservador. E avesso, muitas vezes, a ideias extremamente abstratas. Vou passar para vocês um trecho aqui que caracteriza um pouco esse perfil desse autor. Ele coloca: do que adianta discutir o direito abstrato de um homem ao alimento ou aos remédios? A questão está em saber em como consegui-los e administrá-los. Nessa deliberação, sempre aconselharei que se solicite ajuda do agricultor e do médico, e não de um professor de metafísica. Para vocês verem, esse trecho caracteriza muito desse pensamento dele. Maria Kinzo, nos Clássicos da Política, volume 2, mostra, durante a sua análise, um pouco dessa faceta de Edmund Burke. Até porque esse volume das reflexões sobre a Revolução Francesa é considerada não um texto filosófico, mas uma questão mais panfletária. O que nós vamos usar aqui como referência é essa obra Reflexões sobre a Revolução Francesa, que é comentada por Cornel Crise O'Brien, que é uma edição da Universidade de Brasília. Essa principal obra, onde esse autor é caracterizado, foi então escrita em 1790. Cabe ressaltar que é um ano somente após a eclosão da Revolução Francesa. A eclosão, então, do processo revolucionário. Nessa obra, o autor faz críticas aos valores, ideias, princípios que orientaram a Revolução Francesa de 1789. Foi em nome da Ordem das Tradições Inglesas que o Burke foi crítico à Revolução Francesa. Lembrando que ele é considerado um irlandês de Dublin, mas até então, Dublin, essa região era considerada uma colônia inglesa. Essa obra foi motivada por um pronunciamento de Richard Price, que foi um filósofo, ministro de uma igreja dissidente da Inglaterra e um político republicano liberal que apoiava a revolução, até então considerada por muitos uma quebra de paradigma. Essa análise do Richard Price provocou um grande impacto na sociedade moralista e conservadora inglesa da época, pois propunha uma nova revisão liberal dos princípios das questões morais da época, da Inglaterra até então conservadora e de um capitalismo industrial. As reflexões que motivaram então a análise de Burke iam mexer nas ideias culturais simbólicas de classes que até então eram estabilizantes na sociedade francesa, que vinha de uma aristocracia feudal. Muitas vezes, nos outros vídeos, nós comentamos um pouco sobre essa história e os grandes intelectuais que surgiram nesse período histórico. Tá? Para Burke, então, esse tipo dessa análise que ele faz nessa obra é uma revolução
que foi feita de uma maneira unilateral. Um momento então de decadência e degradação, na qual a ordem estabelecida é destruída e as tradições rebaixadas. Então a gente vê nesse trecho muito o porquê que ele é considerado como um pensador conservador. Tá? Os acontecimentos, então, para ele, de 1789, é um atentado ao mais elevado patamar da civilização que a humanidade alcançou. Ele mostra, nessas reflexões, que as instituições e tradições do antigo regime foram severamente atacadas. E ele é um grande incentivador, um apoiador e concorda muito com a Revolução Gloriosa. Essa Revolução Gloriosa foi um movimento que aconteceu em 1688 na Inglaterra, considerada até então como uma revolução ideal para o Burke, porque foi considerada como uma revolução que não teve derramamento de sangue. Então, por isso que ele tem esse pensamento conservador em relação à Revolução Francesa, nessa obra As Reflexões sobre a Revolução Francesa. Essa revolução que aconteceu, que o Burke apoiava, esse modelo, que até então foi a Revolução Gloriosa, o que promoveu? Foi uma revolução que promoveu o fim de um absolutismo monárquico britânico, um aumento do poder do parlamento e uma estabilidade política e econômica. Então foi uma transição de um absolutismo monárquico para uma monarquia parlamentarista, até então parecido muito nos moldes do modelo que a gente tem hoje no Reino Unido, na Inglaterra. Então, nessa obra, ele faz uma análise muito pejorativa do que foi a Revolução Francesa. Essa crítica vem muito com o intuito de se proteger do que poderia ser uma certa disseminação desses pensamentos da Revolução, revolucionários, para o modelo que até então tinha como referência. Ele mostra o quê? Que concepções de igualdade, direitos do homem, razão, liberdade individual, soberania popular são identificadas por ele como ideias perigosas à ordem estabelecida, corrosivas de toda a herança cultural e patrimonial das tradições europeias. Então, ele acha que essa revolução virou de cabeça para baixo, que subverteu a ordem judiciária, prejudicando muitas vezes as indústrias, o comércio. Então, ele busca exaltar na crítica à Revolução Francesa as virtudes da Constituição inglesa. Essa obra, para ele, encontra a forma mais clara e os traços do seu pensamento conservador de Burke, onde ele faz essa crítica muito contundente a essa reflexão, o que foi a Revolução Francesa, que até então é considerado como um marco, um momento de iluminismo no modelo europeu. Tá? Então, Edmund Burke é um autor que merece ser analisado, ser lido a sua obra, Reflexões sobre a Revolução Francesa, de 1790, para entender como foi, então, nessa visão conservadora até então, calcada pelos princípios de uma Revolução Gloriosa inglesa, tá? A crítica que ele faz a esse modelo até então considerado subversivo. Tá? Então eu deixo para vocês essa dica e peço que, se tiverem um tempo, poder dar uma olhada e ver quem foi Edmund Burke. Tá? Muito obrigado e até um próximo vídeo.